A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo interessante aí, a respeito da verdadeira face, figuras e tipologias de anjos, né? Creio que vocês vão gostar, né? Isso daqui é só para dar conhecimento, tá, irmãos e irmãs? É, a salvação é por meio da fé na obra que Cristo fez na cruz. Quanto mais nós tivermos conhecimento, mais difícil vai ser de sermos enganados, entendeu? Para a gente não cometer nenhuma heresia, né? Mas a salvação não é só pelo tanto que você conhece das escrituras, tá? Tem gente que conhece pouco, não conhece tanto, mas pratica. Não que não tenha que estudar as escrituras, que não tenha que ler, tem que ler. A gente tem que se alimentar, possível fora todos os dias, das escrituras e de oração, que são a arma do cristão para nos defendermos de possíveis ataques espirituais e compreendermos, e aquele que é cristão andar na obediência da palavra, né? Porque se andar fora, não tem como a pessoa que não é transformada de dentro para fora, não é regenerada mediante o Espírito, de ser salva, né? Isso é o que diz a palavra, tá bom? Então, o conhecimento que a gente vai trazer aqui não tem muito que a ver com a salvação. É conhecimento para não sermos enganados e para chegar mais próximo do Criador, ter mais intimidade, né? É para isso, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui não necessariamente tem a ver com situações salvíficas, né? Tem a ver só com conhecimento da verdade para a gente não ser manipulado e ficar próximo do Criador, né? Não conhecer mais um pouco, né, do Criador, como são as coisas, como ele age, porque muitas coisas são faladas, né? E às vezes a gente se engana, né, por ouvir muitas falácias que tem por aí, né? Então vamos lá. Deve ter visto representações de anjos em quadros, filmes ou esculturas. Seres belos, loiros, com túnicas brancas e asas suaves. Mas será que essa é realmente a aparência dos anjos? A resposta Não. é não. A Bíblia não nos fala de apenas um tipo, mas de 9 categorias diferentes de anjos. Alguns têm múltiplos rostos, outros aparecem olá, como tá rodas cheias de São os olhos. anjos. Outros são tão poderosos que podem derrubar exércitos inteiros. E acima de todos eles está um tipo especial de anjo, cuja visão foi tão impactante que fez até um profeta cair por terra em desespero. Mas antes de chegarmos ao topo, precisamos começar pelo primeiro nível. Os anjos mais... Tem vários tipos de anjos. São os anjos comuns, né? Serafins, querubins, que são a patente mais alta. Os anjos comuns, que são a patente de menos hierarquia, né? São aqueles vestidos de branco, mas não são como as pessoas imaginam, né? Alguns anjos tomam forma humanas, outro aí aparece com 3 cabeças de vários animais e uma cabeça humana, né? Tem os serafins que tem olhos por toda a parte do corpo. Tem um anjo como carruagem de fogo, né? Que aparece até descrito nas escrituras, né? E tem a potestade, os principados e o significado deles, né? Tem os domínios, as virtudes, tem miríades e miríades de anjos, né? E eles não são exatamente como a maioria das pessoas pensam, né? Alguns entendem e sabem qual o formato deles, né? Alguns a gente não poderia nem vê-los porque tomaríamos o susto, né? A não ser que você já está familiarizado com a fisionomia deles, né? Pelas escrituras, pelos livros que estão fora da Bíblia, que algum a gente estuda, que está de acordo com o cano bíblico, outros são heréticos, a gente nem tem por inspirado, né? Então a gente vai tendo esse conhecimento, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. De nós, seres humanos. Nível 1. Anjos comuns. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14:
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso significa que, ainda que invisíveis, eles estão ao redor de nós, atuando como servos de Deus em favor da sua igreja. Você já ouviu falar em anjo da guarda? Pois bem, ainda que a expressão em si não apareça na Bíblia, o conceito existe. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 18, versículo 10, disse: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isso nos dá a entender que Deus designa anjos específicos para cuidar de pessoas específicas. Mas, atenção, esses anjos não obedecem ao nosso comando. Não se movem só porque nós queremos. Não, Eles atuam quando Deus determina para ocasiões específicas, né? Para nos ajudar em ocasiões, algumas ocasiões. Como a Bíblia diz, são espíritos ministradores. E um detalhe, nós não devemos adorá-los, né? A adoração, por isso que Deus abomina qualquer tipo de adoração fora da adoração ao único ser que merece toda adoração, que é o Criador e seu Filho, Yeshua, né? Yeshua HaMashiach. Então, você não pode adorar imagem, não pode adorar homem, não pode adorar coisas criadas alguma. Só o Criador, nem anjos você pode adorar, porque eles são conservos nossos, né? Preparados para nos ajudar, entendeu? Por determinação do Senhor. Então, que fique bem claro aqui. Mas algumas pessoas adoram imagens, adoram homens. Nem o Senhor Yeshua falou que não era para construir imagem nenhuma dele, né? Porque ninguém sabe a fisionomia exata de Nosso Senhor, né? As fisionomias que pintaram aí foram pinturas de homens que nem viveram com Yeshua, né? Só os apóstolos souberam a fisionomia dele. Então, não importa a fisionomia, né? Importa que você se refira àquele que morreu na cruz para dar vida por nós, para pagar nossos pecados e cumprir a lei no nosso lugar. É isso que é o importante, né? nos envia. É Ele quem ordena. Na Bíblia, vemos inúmeras situações em que eles foram enviados com missões específicas. Daniel na cova dos leões. Foi um anjo quem fechou a boca das feras, como está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 22. Elias no deserto. Quando estava desesperado, desejando a morte, um anjo apareceu. Trouxe pão e água e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Isso está em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Pedro na prisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um anjo apareceu no meio da noite, quebrou suas correntes e o tirou da prisão, conduzindo-o pelas ruas até a liberdade. Jesus no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, versículo 43, quando o Filho de Deus estava prestes a enfrentar a cruz, um anjo desceu do céu para fortalecê-lo. Esses exemplos mostram que eles têm poder real para proteger, livrar, consolar e até intervir no mundo físico. Mas apesar disso, existe uma advertência muito clara. Nós não devemos adorá-los. Olha, tá vendo? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, João caiu diante de um anjo para adorá-lo, mas ele o impediu imediatamente. Não faças tal. Adore a Sou Deus. teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Ou seja, os anjos são soldados obedientes, não buscam glória para si mesmos. Eles servem ao Senhor, executam ordens do trono, não dos homens. E ainda assim, é fascinante pensar que eles estão ao nosso redor, silenciosos, prontos para agir no momento em que o próprio Deus decide, poderosos o suficiente para quebrar correntes, atravessar muralhas, A mudar gente, destinos. nós mesmos, cada um de nós já tivemos livramento que nem soubemos que tivemos tal livramento. Algum livramento eu percebi que eu tive do Criador, né? Mas outros pode ser que eu nem tenha percebido, entendeu? Então os anjos estão ao nosso redor, sejam anjos do mal ou anjos do bem. E em outro, eu vou ter que fazer 2 vídeos, tá, irmãos? Porque são longos.
Em outro vídeo eu vou explicar a diferença de anjos e demônios, tá? Porque as pessoas pensam que são a mesma coisa, não são, tá? E outra, assim como eu falo que anjos também tomam forma de corpo humano, como assim o Senhor tomou forma? Porque o Senhor era o verbo, era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, anjos são invisíveis aos olhos nus, mas dependendo da situação bem específica, ele se torna forma de corpo humano. Mesmo que você não reconheça, às vezes você não reconhece, acha que é um ser humano comum, mas às vezes você sente alguma coisa diferente, né? Alguma coisa te diz que a pessoa é diferente, né? Mas você não imagina que pode ser um anjo, mas pode acontecer. É raríssimo, mas não é impossível não, viu? Né? E as pessoas duvidam, né? Do mundo espiritual. Vamos lá. Formar realidades. Mas, Até mesmo alguns com toda cristãos essa força, esses duvidam às anjos vezes. não são nada comparados ao que vem a seguir. Porque existe uma categoria de anjo muito mais elevada, guerreiros de autoridade suprema, arcanjos, nível 2. Se os anjos comuns já nos impressionam com sua força e sua presença em momentos decisivos, imagine agora os arcanjos. A palavra arcanjo significa literalmente anjo-chefe, ou seja, aquele que está acima dos demais anjos, como um comandante de exército. E embora a tradição popular fale em vários arcanjos, a Bíblia só menciona um deles claramente pelo nome: Miguel. Na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, Mas mas o disse: Senhor te O Senhor repreenda. te repreenda. Porque Perceba, Satanás, Miguel não é apenas. a patente de Satanás, mesmo ele caído, ela é uma patente maior do que a de Miguel. Porque Miguel é arcanjo, Satanás era querubim da guarda. Hoje ele é o querubim caído, mas tem outros querubins do lado do bem, entendeu? E outro que eu ia falar, as asas dos anjos, às vezes elas são assim, mas nem sempre. Às vezes elas são douradas e não são só asas de pena, não. Às vezes são asas até de aço, entendeu? Cortantes. Elas se formam assim. Porque tem guerras no céu espirituais entre anjos, entendeu? O inimigo, ele é o derrotado, ele não pode vencer o Criador. Mas tem lutas não do inimigo contra o Criador, mas dos anjos contra o inimigo para capturar as almas do ser humano. Porque Satanás, como ele não pode atingir ao Criador, ele vai atingir a criatura para afetar o Criador, que somos nós, né? Somos preciosos para o Senhor. Então, é isso aí. Anjo, mas o general supremo das tropas celestiais. Sua função é guerrear. Em Apocalipse capítulo 12, vemos Miguel novamente em ação. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui, Miguel é descrito como o líder máximo na luta contra o próprio Satanás, o dragão. Mas Miguel não é o único anjo destacado nas Escrituras. Também temos Gabriel, embora a Bíblia nunca o chame explicitamente de arcanjo. Gabriel aparece como mensageiro em momentos cruciais da história da salvação. Gabriel é No livro mensageiro, de né? Por que eu falei que as asas dos anjos às vezes são tem anjos que têm asas de aço e cortantes. Não sei se vocês viram o filme Legião, eles mostram isso. Não estou falando isso pelo filme. Eu estou falando porque tem várias tipologias de anjo, tipo de anjos e hierarquias. E são milhares deles, entendeu? Então, tem várias figuras de anjos. Então, não tem só um anjo bonzinho, porque alguns anjos têm até cara de, sabe, segurança, que tá fazendo segurança, ele faz aquela cara de bravo. Então, tem os anjos que são assim. Se você olhar, ele não fica sorrindo, bilu, 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 né? Entendeu? E nem muitos pensam aí, né? É igual a história de Deus. A maior virtude do Criador é amor. Ele é um Deus de amor.
verdadeiramente amor, mas não é amor igual ao mundo, permissivo. Ele tem a justiça, tem o juízo dele, os outros requisitos, os outros as outras virtudes do caráter do Criador. Não é só amor. Amor é o primordial do Criador, né? É um requisito primordial, mas tem outros. Capítulo 8, versículo 16, é Gabriel quem explica ao profeta a visão dos carneiros e dos bodes. Em Daniel, capítulo 9, versículo 22, novamente Gabriel aparece para dar entendimento sobre as 70 semanas proféticas. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19. A vida do anticristo, tá? 7 anos dividido de grande tribulação. Isso aí é outro estudo, né? Eu estou explicando, só dando uma palhinha aqui para quem não entender. As 70 semanas da profecia do anjo Gabriel, que ele anunciou para Daniel, para o profeta Daniel, lá no exílio babilônico, né? Lá no Antigo Testamento. É Gabriel quem fala com Zacarias no templo. Daniel, o anjo Gabriel, veio trazer a revelação do que ia acontecer no tempo de Daniel e no final dos tempos, entendeu? Que é o nosso tempo que nós estamos vivendo. Anunciando o nascimento de João Batista. E em Lucas, capítulo 1, versículo 26, é ele quem visita Maria para anunciar que ela conceberia e daria à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. Perceba o padrão. Enquanto Miguel aparece em contextos de batalha, Gabriel surge como mensageiro em momentos de revelação. 2 papéis diferentes, mas igualmente estratégicos. Miguel protege o povo de Deus com espada e poder, enquanto Gabriel comunica os planos de Deus com clareza e autoridade. O que tudo isso nos mostra? Que os arcanjos não aparecem por acaso. Eles não surgem em qualquer ocasião. Legal é as espadas flamejantes. Tem os escudos, alguns tem os escudos lá deles, né? Espadas flamejantes, né? Vamos lá. Essa indica uma operação especial dos céus. Quando Miguel é enviado, é porque uma guerra espiritual de proporções cósmicas está em curso. Quando Gabriel é enviado, é porque a mensagem de Deus vai mudar a história da humanidade. E se os anjos comuns já são assustadores e poderosos, pense no peso que carrega a aparição de um arcanjo. Eles não vêm apenas para ajudar uma pessoa em dificuldade, mas para decretar destinos, mudar eras, abrir caminhos de redenção e, se necessário, enfrentar as forças mais sombrias do mal. Mas, mesmo diante do poder dos arcanjos, existe algo ainda mais profundo no mundo espiritual. Por quê? Se até agora vimos anjos que atuam no plano individual ou em operações grandiosas, o próximo nível lida com algo muito maior: nações inteiras, impérios e povos. Principados. Nível 3. A palavra já diz muito. Principados são príncipes de nações, vários anjos que atuam em cada nação, entendeu? Seja ele maligno, anjos do mal ou anjos do bem. São principados, entendeu? Que ele operam nas nações influenciando os líderes. Seja por os anjos do mal ou os anjos do bem. Protegendo ou direcionando. Entendeu? São os principados. Tem a ver com príncipes, governo, autoridade sobre territórios e povos inteiros. Eles não agem apenas sobre indivíduos, mas sobre nações, impérios e culturas. Um dos exemplos mais impactantes está no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel estava em jejum e oração quando recebeu uma visão. Então, um mensageiro celestial aparece e diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e te humilhares diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Pare e pense no que isso significa. Enquanto Daniel estava orando, havia uma guerra espiritual real acontecendo. Um anjo enviado por Deus foi impedido por um principado maligno que governava a região da Pérsia.
e a batalha foi tão intensa que Miguel, o arcanjo, precisou intervir. Esse texto revela algo impressionante. Miguel veio para ajudar Existe... Daniel, porque você vê, Daniel fez o jejum só de comer legumes, para poder orar e buscar a presença do Senhor para obter respostas. Entendeu? Então, nesse meio termo que o profeta Daniel estava orando, tinha uma guerra. Então, por isso que a gente participa da guerra, batalha espiritual. Entendeu? Por isso que a gente sente peso, às vezes parece que a sua energia está meio sugada durante o dia. Às vezes coisas acontecem sem explicação, você não entende o porquê, entendeu? Se você obedece o Senhor, faz a vontade dele, possivelmente você vai ser atacado por anjos caídos ou por demônios, né? E aí você vai ter que orar. Na oração vai ter guerra espiritual, que você não vê, mas você sente, entendeu? E ela, no mundo espiritual, você está lançando as palavras e as palavras têm poder. Então você está invocando o Senhor, está invocando os anjos, está invocando resposta. Às vezes essas respostas demoram justamente por causa disso, ó, porque tinha um principado do mal e pedindo a resposta de oração para o profeta Daniel. Entendeu? Os designados sobre regiões e povos. Alguns cumprem os planos de Deus para inspirar, proteger e guiar. Mas outros que caíram se tornaram principados malignos que oprimem territórios inteiros, espalhando trevas, corrupção e violência. E se isso acontecia nos tempos bíblicos, não seria diferente hoje. Por que será que algumas ideologias destrutivas nascem em certos países e se espalham com tanta força? Por que algumas regiões parecem... Tem muitas ideologias, inclusive no Brasil, né? É lógico que no mundo inteiro tem essas ideologias, porque espíritos malignos estão influenciando pessoas ou até demônios, né? Para poder lançar no mundo para enganar as pessoas, né? Entendeu? Muitos não creem nisso, né? Mas, enfim. Ou já escolheram o lado, estão do lado do mal mesmo e ficam negando isso porque estão do lado do mal, né? Tira o evangelho por séculos, enquanto outras explodem em avivamentos repentinos. Será que não existem também forças espirituais atuando por trás das cortinas da história? O apóstolo Paulo parece sim, né? confirmar isso quando escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Os principados, portanto, não são apenas... Você veja, se quer assistir a novela Jesus ou o filme, vê que aparecia sempre Satanás ou os demônios influenciando nos ouvidos das pessoas. Agora, vai da pessoa querer crer ou não, achar que tudo isso é invenção ou não, aí vai de cada um. Aí a fé se manifesta ou não, de acordo com cada um que queira crer ou não, né? Vamos lá. De linguagem. Eles são entidades reais, invisíveis, que influenciam governos, líderes, sistemas e até culturas inteiras. Não significa que controlam como se as pessoas fossem robôs. Mas eles inspiram, tentam, influenciam e criam ambientes favoráveis para decisões, sejam boas ou más. Na Bíblia... não é assim, ó, o líder olhando pro demônio, não é dessa forma, ali ele tá fazendo uma figura. Mas a pessoa fala no ouvido, o ser espiritual fala no ouvido, e você, aquela voz vem na sua mente. Aí você obedece ou não, né? Se você é conhecedor da palavra e anda pro caminho do bem, você vai saber qual que é a voz do Espírito de Deus, ou dos anjos, ou a voz dos anjos caídos, ou do diabo, você vai saber identificar. Aí você vai escolher e definir qual voz você vai obedecer. Se é a voz do Senhor ou a voz do maligno, né? Entendeu? Aí é de cada um, né? O endurecimento do coração do faraó no Êxodo, embora tenha sido decisão dele, havia uma influência espiritual que resistia ao propósito de Deus. O Império Babilônico, usado por Deus como juízo, mas também marcado por idolatria e opressão, o que sugere uma forte atuação de principados.
O próprio Império Romano, que perseguiu os cristãos nos primeiros séculos, movido por forças que não eram apenas políticas, mas espirituais. E se olharmos para a história mais recente, podemos refletir. Ideologias que levaram à morte de milhões no século XX. Regiões que vivem sob guerras intermináveis. Nações que parecem mergulhadas em corrupção e injustiça, geração após geração. Será coincidência? Ou será que, assim como no livro de Daniel, ainda existem principados malignos travando batalhas sobre povos inteiros? A Bíblia nos mostra que, acima de tudo, Deus continua soberano. Nenhum principado, por mais poderoso que seja, pode impedir o cumprimento do seu plano. Foi por isso que Miguel venceu na Pérsia. Foi por isso que o Evangelho rompeu barreiras culturais e políticas ao longo dos séculos. E isso nos traz esperança. Ainda que existam principados das trevas, também existem principados fiéis a Deus, designados para guardar regiões, inspirar líderes e abrir caminho para o reino dos céus. Mas, se os principados já operam nessa escala, não pense que paramos por aqui, porque o próximo nível é ainda mais abrangente. Potestades, nível 4. Enquanto os principados atuam sobre nações, as potestades têm influência sobre a própria ordem espiritual e material do universo. Se os principados já nos impressionam com sua atuação sobre nações inteiras, prepare-se, porque agora subimos mais um degrau para algo ainda maior. As potestades, também chamadas de poderes. Os principados lidam com regiões, mas as potestades atuam em algo muito mais abrangente: a ordem espiritual e material de toda a criação. O apóstolo Paulo fala sobre elas em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Perceba, Paulo não apresenta as potestades como lenda ou metáfora. Ele as inclui na lista das estruturas reais criadas por Deus. Ou seja, elas existem desde o princípio, como parte da ordem espiritual invisível que sustenta o universo. A função das potestades fiéis. As potestades fiéis a Deus são como guardiãs cósmicas. Elas existem para que o caos espiritual não invada o mundo físico, para que a criação permaneça em equilíbrio. São elas que asseguram que os decretos de Deus se cumpram, que a justiça divina seja aplicada e que a harmonia estabelecida na criação não se perca. Por isso, muitos teólogos e escritores cristãos, ao longo da história, as descreveram como guerreiros com armaduras resplandecentes, mas com um semblante sereno, não apenas prontos para guerrear, mas também para manter a paz que vem do trono de Deus. Podemos pensar nas potestades como sentinelas espirituais que, mesmo sem serem vistas, estão constantemente atuando para que o cosmos não se desfaça em caos. A corrupção das potestades. Mas assim como aconteceu com principados, algumas potestades caíram. E quando isso aconteceu, seu papel original foi distorcido. Em vez de preservar a ordem, passaram a espalhar o caos. Em vez de sustentar a justiça, passaram a promover trevas e destruição. É por isso que Paulo alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso nos mostra que a batalha da fé não é apenas contra tentações individuais, mas contra estruturas espirituais que tentam corromper até mesmo a ordem estabelecida por Deus. Exemplos na Bíblia. Na história bíblica, ainda que o termo potestades nem sempre seja detalhado, vemos indícios de sua atuação. No livro de Jó, quando Satanás recebe permissão para tocar nos bens e na saúde de Jó, há uma batalha envolvendo a ordem do mundo físico. Ali, vemos como forças espirituais têm poder para interagir com a criação. Em Daniel, quando anjos guerreiros enfrentam principados, é provável que as potestades também estivessem envolvidas. Satanás e seus seguidores
com capas pretas e vermelhas e chifre, não necessariamente é daquele jeito, tá? Ele está montando uma coisa hipotética, uma figura para representar o mal ali, né? Mas não necessariamente seja daquele jeito. Os anjos, sim, você pode ver que a representação tá mais de acordo, né? Não que também seja exatamente completamente assim, mas chega perto do que a Bíblia descreve, né? O chifre é símbolo de poder. Então não é só Satanás que tem chifres, tem alguns anjos do bem que tem chifres. Então eles são símbolos de poder, de reinos, né? Então as pessoas não estudam muito e distorcem muitas coisas, entendeu? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. O conflito ultrapassava fronteiras humanas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 38, Paulo escreve algo que nos dá esperança. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é poderoso. Mesmo que existam potestades, mesmo que algumas tenham se corrompido, elas não podem quebrar o elo entre Deus e os seus filhos. Às vezes, quando olhamos para o mundo, parece que tudo está à beira do colapso. Crises globais, desastres, violência e guerras. Mas a Bíblia nos lembra que não é o caos quem governa o universo, mas o Senhor. As potestades fiéis continuam atuando, impedindo que a maldade ultrapasse os limites. E ainda que existam potestades malignas, elas já foram vencidas na cruz, como Paulo declara em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo já os derrotou. E isso significa que, ainda que invisíveis, ainda que poderosas, essas forças não podem prevalecer contra a igreja. Mas, se as potestades já têm poder sobre a ordem Contra a igreja cósmica, verdadeira, imagine tá? um nível de E anjos legal que essas espadas que eles carregam, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, elas são gigantes, então elas são pesadas, tá? Se ela fosse física, alguns de nós não aguentaria nem levantá-las, entendeu? De tão pesadas que seriam, embora sejam invisíveis, igual os anjos são invisíveis ao olho nu nosso, né? A não ser que eles tomem forma humana e se manifeste, né? Coisas que são raras, mas possíveis de acontecer, como já aconteceu na história, né? E eu não duvido que possa acontecer, porque em Apocalipse os anjos vão ter um papel crucial, né? No final dos tempos. Então pode acontecer de tudo, né? A gente não pode duvidar de nada. Vamos lá. Mas que brilham, inspiram e canalizam milagres diretamente sobre os homens. É isso que veremos agora, ao subir mais um degrau na hierarquia celestial. Virtudes. Nível 5. O nome já nos dá uma pista. Virtudes estão ligadas à força, poder e manifestação visível da glória de Deus. Na tradição cristã, acredita-se que as virtudes sejam os anjos que canalizam o poder sobrenatural de Deus em milagres. Não aparecem tanto como guerreiros, nem como mensageiros, mas como transmissores da energia do céu para a terra. O que as virtudes fazem? As virtudes nós somos feitos de energia. Seres humanos, coisas, os seres espirituais. Por isso que eu falo, a gente tem carga de energia e de eletricidade, né? Por isso que quando se une uma pessoa com outra, ela troca energias, né? E se uma pessoa boa se une com uma que tá com energia negativa, isso tem consequências às vezes, né? E as pessoas não entendem isso, né? Mas tem. Vamos lá. Não comandam exércitos, não trazem mensagens diretas. Sua função é inspirar, fortalecer e intervir em momentos-chave. É como se fossem um canal de energia viva entre Deus e os homens. Quando alguém recebe forças sobrenaturais para perdoar uma ofensa imperdoável,
Quando um coração quebrado encontra paz inexplicável. Quando uma cura acontece sem explicação médica. Ou quando uma pessoa decide mudar radicalmente de vida após ouvir o Evangelho. A tradição diz que pode haver virtudes atuando por trás, transmitindo esse poder transformador. Isso é maravilhoso aprender dessas coisas. Eu fico maravilhado. Eu gosto de me aprofundar nesses assuntos, ter conhecimentos. Com isso eu me aproximo mais do Criador, né? Tenho mais intimidade com o Pai. Eu acho esplendoroso isso daí. Apenas que muitos não se importam tanto, não ligam tanto, né? Mas cada um, né? Vamos lá. Ainda que a Bíblia não descreva longamente as virtudes, podemos ver rastros de sua atuação. Quando Jesus curava enfermos e os discípulos notavam que saía poder dele, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19. Podemos pensar nas virtudes, transmitindo essa força sobrenatural. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando os discípulos oraram e o lugar tremeu, é possível ver a intervenção dessas forças celestiais trazendo ânimo e ousadia. Em momentos como a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, ou a cura do coxo na Porta Formosa em Atos capítulo 3, vemos o céu invadindo a terra com poder. E a tradição associa essas manifestações às virtudes. Como são descritas? Na iconografia cristã, as virtudes costumam ser retratadas como anjos resplandecentes, de semblante sereno, com as mãos estendidas e derramando luz. Não estão armados, não trazem espadas, mas parecem irradiar força, paz e esperança. É como se fossem tochas vivas que iluminam e fortalecem aqueles que estão em meio à escuridão. Se pensarmos bem, as virtudes nos lembram de algo muito importante. O Evangelho não é apenas uma doutrina para ser entendida com a mente. É também o poder de Deus para transformar vidas. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando esse poder se manifesta em nossas vidas, seja através de milagres, conversões ou forças inesperadas, podemos imaginar que os céus estão nos tocando por meio dessas virtudes. Mas se as virtudes transmitem o poder de Deus, surge uma pergunta: quem organiza tudo isso? Quem distribui as ordens do trono para que cada milagre, cada libertação e cada intervenção aconteçam no momento certo? Para responder, precisamos subir ao próximo degrau da hierarquia celestial. Domínios, nível 6. Agora chegamos a um nível que quase ninguém menciona, mas que é essencial para que tudo faça sentido. Os domínios, também chamados de dominações. Eles não aparecem realizando milagres, não descem para libertar prisioneiros, nem lutam em batalhas visíveis. Sua missão é outra: organizar e administrar a ordem celestial. O papel dos domínios. A tradição cristã entende que os domínios são como ministros de Estado no governo divino. Recebem ordens diretas do trono de Deus e as distribuem entre as hierarquias inferiores, garantindo que cada missão, cada milagre, cada batalha espiritual aconteça no tempo e no lugar certos. Eles não aparecem em visões humanas como figuras de fogo ou guerreiros. Pelo contrário, sua função é invisível, silenciosa, mas absolutamente necessária. Sem eles, toda a ordem do céu cairia em caos. Se os anjos comuns são soldados e os arcanjos são capitães, podemos dizer que os domínios são administradores celestiais. São eles que asseguram que a engrenagem da vontade divina funcione com perfeição. Como são representados? Na tradição artística, os domínios costumam ser retratados com coroas, cetros ou bastões de comando. Alguns são mostrados segurando esferas ou orbes com cruzes, como símbolo de que sua autoridade não é própria, mas vem de Cristo. Eles não aparecem como guerreiros, mas como governantes serenos, sempre atentos,
sempre prontos para organizar as ordens que vêm do trono. O que aprendemos com isso? Os domínios nos lembram de algo muito importante. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Assim como um país precisa de estrutura para funcionar, também o céu tem sua organização perfeita. Nada acontece por acaso, nada é aleatório. Cada anjo enviado, cada mensagem transmitida, cada milagre realizado é fruto de uma ordem superior que passou pelas mãos desses administradores celestiais. Paulo menciona a existência dessas categorias espirituais em Colossenses capítulo 1, versículo 16, quando fala sobre tronos, dominações, principados e potestades. Mas, se os domínios são os administradores, quem carrega a própria presença de Deus quando ele se move? Quem sustenta o peso da glória divina? É isso que veremos no próximo nível, quando chegarmos aos impressionantes e misteriosos tronos. Tronos, nível 7. Se os domínios já nos impressionam como administradores da ordem celestial, agora entramos em um nível completamente misterioso, que foge à nossa imaginação humana. Os tronos. Quando ouvimos a palavra trono, pensamos logo em uma cadeira real, símbolo de autoridade. Mas na hierarquia celestial, os tronos não são móveis, não são objetos, e sim seres vivos. Eles são descritos como inteligências gloriosas, que sustentam a presença e a glória de Deus. A visão de Ezequiel. Isso aqui nos lembra, porque o inimigo roubou algumas tecnologias do céu. Porque quando os anjos caídos caiu lá em Gênesis, ele ensinou coisas para alguns humanos, né? Mas ensinou tática de feitiçaria, ensinou maquiagem para as mulheres, né? Teve relações com mulheres, que a Bíblia relata isso. No começo de Gênesis, ela não estende o assunto, mas ela relata. Em Judas, carta de Judas, 2 Pedro, fala dos anjos caídos, o que eles fizeram, mas tem um assunto mais abrangente no livro de Enoque, né, que está fora do cano bíblico oficial que nós temos. Então, que nem câmeras para todo lado, são tecnologias que o inimigo usa para ter olhos para ele enxergar tudo, né, para controlar as pessoas. São usadas essas câmeras por bem, entre aspas, por algumas pessoas, mas ela vai ser usada no final de tudo para o mal, para o controle. Porque Satanás quer ter o poder de enxergar tudo e chegar ao ponto de ler a mente do ser humano. Você pode ver que a inteligência artificial, o algoritmo, ele já manda coisas para você verificando o seu gosto. Então eles já estão treinando para poder ler a mente das pessoas. Não sei se vai ser possível isso, se o criador vai chegar a permitir até nesse ponto, né? Eu acho que quando chegar nesse ponto acaba tudo, né? Que o único onisciente é o Senhor. Então, para você ver, você vai estudando, você vai entendendo o mover das coisas pro lado do bem e pro lado do mal. Quais as intenções de ambas as partes, entendeu? Ezequiel teve uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. No capítulo 1, ele descreve o que viu junto ao rio Quebar. Vi rodas, e havia nelas como que aparência de berilo. Todas as 4 tinham a mesma aparência. A sua estrutura e obra eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções. Não se viravam quando andavam. Eram cheias de olhos ao redor nas 4 rodas. Imagine isso, rodas dentro de rodas, girando em todas as direções, cheias de olhos por toda parte. Não são simples engrenagens, mas seres vivos que carregam a presença do próprio Deus. Mais adiante, em Ezequiel capítulo 10, o profeta volta a ver os mesmos seres e os identifica claramente. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas. Que legal. E debaixo das suas asas aparecia a semelhança de mãos de homem. Aqui, Ezequiel conecta a visão dos tronos com os querubins, mostrando a complexidade e profundidade dessa revelação. Ofanins, as rodas vivas. Na tradição judaica,
Esses seres são chamados de Ofanins, palavra hebraica que significa rodas. Eles são vistos como a base móvel do trono de Deus, como se o Senhor nunca estivesse parado, mas sempre em movimento, reinando em toda parte. A presença dos olhos em todas as direções simboliza algo profundo. Nada lhes escapa. Sensacional. Os tronos contemplam toda a realidade, veem cada detalhe e por isso são associados ao juízo perfeito de Deus. Quando o Senhor julga, os tronos estão lá, garantindo que cada sentença seja justa, que nada fique oculto. Representações. Artistas ao longo da história tentaram retratar os tronos, mas quase sempre sem sucesso, porque é impossível traduzir em imagens algo tão grandioso. Alguns os pintaram como rodas flamejantes, outros como estruturas cósmicas cheias de olhos. O fato é que a descrição bíblica nos deixa em silêncio. Estamos diante de algo que a mente humana não consegue compreender por completo. O que aprendemos com os tronos? Plenitude, não. Que o Deus a quem servimos não reina de maneira... Pelo alguns detalhes que já está nas escrituras, né? Ou nos livros apócrifos. Mas na plenitude ninguém pode saber o certo. É igual a imagem do céu. A gente tem uma concepção do que está nos livros, né? Limitados. Não na plenitude. Igual o inferno também. A gente não sabe como é lá na plenitude, né? A gente tem detalhes bíblicos, né? Seu trono não está fixo em um único lugar. Ele se move, ele vê tudo, ele governa com justiça. E isso nos dá segurança. Nada passa despercebido diante dele. Nem nossas lágrimas, nem nossas lutas, nem nossas injustiças. Os tronos, cheios de olhos, garantem que a justiça divina nunca falha. Mas, se os tronos sustentam a glória de Deus e representam seu juízo perfeito, o que dizer daqueles que guardam o sagrado? A próxima categoria... Agora eu vou parar por aqui e fazer a segunda parte, tá, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe, ilumine vocês. Gostei muito, eu gosto muito desses assuntos assim, né? Espero que vocês gostem também, compartilhe, deixa o like, para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros, tá bom? Até o próximo vídeo, fui, amo todos vocês e Yeshua Cristo Jesus.